seu coração estejam abertos pour recevoir ce que Dieu a pour nous ce para soir. receber o que o Senhor tem para nós hoje à Amen. noite. Gloire à Dieu. On va donner suite à notre série du mois de juillet, Vamos continuar nossa série do mês de julho, auquel on est en train de parler sur les combats spirituels. sobre a qual estamos falando sobre as batalhas espirituais. Et la semaine dernière, nous avons pu voir sur le sujet du combat spirituel. E a semana passada a gente viu sobre a batalha espiritual. Et on a compris que le combat, il existe. E entendemos que a batalha ela existe. Et nous avons compris aussi que c'est une vérité. E entendemos que é uma verdade. Et tant qu'on ne reconnaît pas que nous sommes en guerre, E no tanto que a gente não reconhece que a gente está em guerra, on va vivre dans la défaite. vamos viver na derrota. Mais on a vu aussi que c'était pas ça la volonté de Dieu. E vimos também que isso não é a vontade do Senhor. Parce que moi et toi, Porque eu e você nous sommes plus que vainqueurs. somos mais que vencedores. Amen. Et on a compris aussi une chose très importante. E entendemos também uma coisa muito importante. Le fait de ne pas choisir son camp, O fato de não escolher o seu exército, o seu campo, amen, on a déjà choisi. Et ce n'est pas le camp de Dieu. é uma escolha já. A gente não está no campo de Deus. Et si ce n'est pas le camp de l'ennemi, ou de Dieu, c'est le camp de l'ennemi. E se não é o lugar de Deus, é o lugar do diabo. On a parlé de Satan, notre adversaire. Falamos de Satanás, o nosso adversário. Et on a parlé des façons auxquelles le diable il essaye de nous dévorer, de nous voler. Falamos sobre as formas que ele tenta nos roubar e nos devorar. On a parlé du sommeil. Falamos do sono. On a parlé aussi du déni, de non, je ne suis pas en guerre, donc je ne pense pas à ça. Falamos também sobre a negação. Não estou em guerra, então não vou nem pensar sobre isso. Et aujourd'hui, E hoje, on va parler de notre armée, vamos falar de uma outra guerra. l'armée du Seigneur. O exército do Senhor. Amen. Amém. Pour vous rappeler, on est en train de parler à propos de bataille spirituelle. Então, para lembrar para vocês, estamos falando de combates espirituais. Et notre série, elle est basée sur le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. E a nossa... Ezequiel. A nossa pregação está baseada, nossa série está baseada no capítulo 37 de Ezequiel, Qui parle do passage de la vallée des ossements desséchés. que fala sobre a passagem do Vale dos Ossos Secos. Et aujourd'hui, on va se concentrer E hoje a gente vai se concentrar seulement sur le premier verset. somente no primeiro versículo. Et le nom de notre culte, c'est La main de l'Éternel fut sur moi. E o nome do nosso culto de hoje é A Mão do Senhor Veio Sobre Mim. Moi, quand je vis cette dame qui marchait, en fait, E quando eu olhei para essa mulher que estava andando, ça m'inspirait. me inspirou. Parce que quand on dit que je veux inviter quelqu'un pour venir avec moi, Porque quando a gente fala que vamos convidar alguém para vir comigo, ou allez-y, je t'invite à aller quelque part. ou vem, eu vou te levar para algum canto. Ou quand Dieu il a dit, je veux t'amener quelque part. Ou quando o Senhor fala, vem, eu vou te levar para um lugar. On pense souvent à des bons endroits, Pensamos em lugares bons. à des endroits fleuris, Em lugares cheios de flores, avec le vert, com muito verde, pas très chaud, não muito quente, pas trop froid non nem plus. muito frio também. L'endroit auquel on est à l'aise. Um lugar que a gente está tranquilo, que está bem à vontade. Mais là où la main du Seigneur il a amené Ézéchiel, Mas onde a mão do Senhor trouxe Ezequiel, c'était pas ça du tout. não foi exatamente desse lugar. Et parfois on est déçu E muitas vezes a gente está decepcionado, parce qu'on veut que Dieu nous amène quelque part, porque queremos que o Senhor nos leve para mais um lugar, on veut dicter à Dieu où est-ce que nous voulons y aller. só que a gente quer mandar em Deus falando para onde a gente quer ir. Il y a que moi qui pense comme ça. Não, amém. Amen. Ah, merci, merci. Merci pour le soutien. Donc, on va voir le premier verset. Vamos ao primeiro versículo. Il est en Ézéchiel 37:1. Il nous dit, la main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Déjà, ça craint. Celle-ci était remplie d'ossements. Ezequiel 37:1 diz assim: A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Amen. E outras versões em português, ele diz que levou um vale cheio de ossos secos. O osso já está seco, mas ele especificamente. Amen. Amen. Donc, avant d'aborder le verset, Antes de ver realmente o versículo, on va examiner un peu le contexte auquel ce verset il était employé. vamos ver o contexto onde esse versículo foi colocado. Qui était le prophète Ézéchiel? Quem era o profeta Ezequiel?
La Bible dit qu'il a grandi à Jérusalem A Bíblia fala que ele cresceu em Jerusalém et il fut formé pour devenir prêtre au temple. e ele foi formado para ser pregador no templo. Il était un prophète du Seigneur. E ele era profeta do Senhor. Il est reconnu comme un des grands prophètes du Seigneur. Ele é reconhecido como sendo dos grandes profetas do Senhor. Amen. Amen. Donc pendant Amen. 600 ans, Então, durante 600 anos, Israël a fut un peuple fondamentalement libre. Foi povo... Israel foi povo livre. Amen. Ils pouvaient adorer le Dieu de ses pères Abraham, Isaac et Jacob. Podendo adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amen. Amém. Mais ils ont abandonné le Seigneur Mas eles largaram o Senhor et à cause de cela, e, por causa disso, ils ont été envahis foram invadidos et amenés captifs à Babylone. e foram levados cativos à Babilônia. Et dans cette invasion, E nessa invasão, la ville de Jérusalem, a cidade de Jerusalém, mais aussi le temple a été détruit. mas também o templo foi destruído. Donc Ézéchiel, il faisait partie du second groupe de captifs Então, Ezequiel ele fazia parte desse grupo de cativos qui a été amené à Babylone avec le roi Joachim que foram levados à Babilônia, assim como também tinha rei Joaquim, vers l'année 597 avant Jésus-Christ. mais ou menos no ano 567, 97. 97 a.C. Amen. Donc là, à Babylone, Então, na Babilônia, il commence à exercer son ministère de prophète. ele começou o ministério dele de profeta. Il est aussi l'auteur de livres de l'Ancien Testament qui portent son nom. E ele também é o autor do livro do Antigo Testamento que leva o nome dele, Ezequiel. Donc la mission d'Ézéchiel Então, a missão de Ezequiel était d'apporter la parole de Dieu aux Juifs qui étaient en exil. era de trazer a palavra de Deus para os judeus que estavam no exílio. Et quand on va regarder tout le chapitre, E quando olhamos todo o capítulo, on va voir vraiment une façon dans laquelle Dieu utilise Ézéchiel. vemos a forma como Deus ele usa Ezequiel. Il lui donne des visions, Ele dá a ele visões, il utilise des symboles pour parler au peuple, pour simplifier l'entendement pour le peuple. ele fala com símbolos para poder simplificar o povo entender, na verdade, o que o Senhor está falando. Pour transmettre vraiment ces messages prophétiques. E para poder transmitir essas palavras, essas mensagens proféticas. Amen. Donc, comme la plupart des prophètes, E como a maioria dos profetas, il a subi une opposition. ele teve pessoas que se opuseram a ele. Pendant toute sa vie, E durante a vida toda et dele. même malgré cette opposition, E apesar dessas pessoas opostas a ele, Ézéchiel, il a continué, Ezequiel continuou, il a persévéré ele foi perseverante à proclamer ce que le Seigneur lui disait de dire, ordonné de dire. proclamando o que o Senhor mandou a ele de falar. Et ce n'est pas un hasard E não foi por acaso, que son nom Ézéchiel signifie fortifié par Dieu. e não é um acaso que o nome dele significa fortalecido por Deus. Amen. Il a pu Amen. endurer tant de rejet Ele recebeu tanto rejeito de la part de son propre peuple na parte do seu próprio povo, parce que la main du Seigneur mas era porque a mão do Senhor fortifiait Ézéchiel. fortalecia Ezequiel. Malgré les rejets, Apesar das rejeições, il n'a pas changé son discours. ele não mudou a forma de falar. Et ça nous rappelle un peu à nous. E isso nos lembra a gente. Combien d'entre nous, Quantos de nós, parfois Dieu nous donne une parole pour les autres muitas vezes o Senhor dá a palavra para os outros et on essaie de mettre un peu de douceur sur cette parole qu'elle Dieu l'a dit e a gente quer colocar uma doçura em cima da palavra que o Senhor falou pour essayer que ça coule plus facilement, para ver se flui pouco melhor, pour que la personne elle accepte plus facilement. para que a pessoa ela acabe aceitando melhor. Ou sinon, quand Dieu nous donne une parole à nous-mêmes, Ou até quando o Senhor ele traz uma palavra para nós mesmos, on essaye de faire cette parole plus acceptable. a gente tenta fazer com que essa palavra seja pouco mais aceitável. Amém. Mais on ne voit pas ça dans la vie d'Ézéchiel. Só que a gente não vê isso na vida de Ezequiel. C'était de copier-coller. Foi copiado e colado. Il a reçu, Ele et recebeu de la même façon que Dieu l'a dit, e da mesma forma que o Senhor il le disse, transmet. ele entregou. Que le peuple il l'aime, Que o povo goste que le peuple il l'aime pas, ou que o povo não goste, il ouvre sa bouche, ele abriu a boca il déclare. e ele declarou. Parce qu'il avait une responsabilité en tant que prophète de Dieu. Porque ele tinha uma responsabilidade sendo profeta do Senhor. Et cette responsabilité, ça revient à moi et à toi aussi. E essa responsabilidade, ela vem também sobre nós. Aussi bien pour les autres personnes, Tanto para as outras pessoas, mais aussi pour nos vies. mas também sobre as nossas vidas. Amen. Amém. Il est resté
resté obéissant, Ele permaneceu obediente, même face au rejet. mesmo na frente da rejeição. Vous savez que c'est quelque chose que j'ai appris tout au début de ma E conversion, foi algo que eu aprendi no início da minha conversão, que je dois m'habituer avec le rejet. que eu preciso me acostumar com a rejeição. C'est pas quelque chose d'agréable. Não é algo muito agradável. On va être tous acceptés par tout le monde. Queremos todos ser aceitos por todo mundo. Et pour cela, on essaye de changer un peu notre façon de E parler, por isso a gente tenta mudar a nossa forma de falar, notre façon de se vêtir pour vraiment pour être acceptable, accepté par le monde ou d'autres personnes. até mesmo a nossa forma de se vestir para ser aceitos pelo mundo, pelas pessoas, Même dans l'église, e até mesmo na igreja. on essaye d'être utilisé comme le pasteur là, comme le pasteur là, comme l'autre là, parce que c'est comme ça que ça marche. Tentamos ser usados da mesma forma que um pastor aqui ou acolá, porque é dessa forma que funciona. Et finalement, E no final, on est en train de rejeter ce que Dieu nous a donné. estamos rejeitando o que Deus nos deu. Parce que le don que Dieu m'a donné, Porque o dom que Deus c'est nos pas deu pareil que le don qu'il a donné à une autre personne. não é o mesmo dom que ele deu para outra pessoa. Donc il faut comprendre Então temos que entender que le rejet, que a rejeição, même Jésus, até Jesus, le Fils de o Dieu, Filho de Deus, parfait, perfeito, qui n'a pas péché, que não pecou, il était rejeté. ele foi rejeitado. Qui dirait moi et toi? Imagine nós. Donc c'est normal. Então é normal. Anormal, c'est de pas, ne pas être rejeté. Anormal é você não ser rejeitado. Par contre, on doit vraiment guérir ce rejet. Mas nós devemos realmente curar essa rejeição. Parce que si ce rejet elle vient de ton enfance, Porque se essa rejeição vem da tua infância, si ce rejet il vient de ton adolescence, se essa rejeição vem da tua adolescência, là d'où tu es né, de onde você nasceu, tu dois venir devant Dieu, você tem que vir na frente de Deus, accepter cette guérison du rejet. aceitar essa cura da rejeição, Parce que si tu ne te laisses pas Dieu guérir ce rejet, porque se você não deixar Deus curar a sua rejeição, tu vas échouer. você vai fracassar. Tu vas pas avancer. Você não vai andar. Ça va être un fardeau pour toi. Vai ser um grande fardo para você. Et une fois que je suis guérie du rejet, E uma vez que eu sou curada da rejeição, peu importe ce que les gens disent de moi, tanto faz o que as pessoas falam de mim, peu importe ce que les gens attendent de moi, tanto faz o que as pessoas esperam de mim, ce qui importe vraiment, o que importa realmente c'est ce que Dieu il attend de moi. é o que o Senhor espera de mim. Ce qui importe, c'est ce que Dieu il pense de nous. O que importa é o que Deus pensa de nós. Amen. Donc, au-delà des paroles de correction du Seigneur, Então, além das palavras de correção do Senhor, il apportait aussi des paroles d'espoir. ele trazia também palavras de esperança. Et il parlait au peuple qui était dans l'exil, Ele falava ao povo que estava no exílio, le peuple qui était dans la o désobéissance. povo que estava na desobediência, Et il rappelait à la repentance. e ele lembrava eles ao arrependimento, levava eles ao arrependimento. Venez, vous avez le droit à la repentance. Venham, vocês têm direito, acesso a esse arrependimento. Et c'est incroyable parce que quand on regarde le contexte des prophètes, d'ailleurs, pas que d'Ézéchiel, E é incrível porque quando a gente olha o contexto dos profetas, não somente de Ezequiel, il y a un contraste tem um contraste et il était saisissant. e é muito grande. D'un côté, il y a un peuple qui est rebelle et obstiné, De um lado tem um povo que é obstinado e rebelde, et de l'autre côté, e de outro lado un prophète tem um profeta qui semblait être isolé que parece ser isolado face perante à une multitude une multitude de personnes entièrement désobéissantes. perante a uma multidão de pessoas totalmente desobedientes. Amen. Amém. Mais en vérité, il n'était pas seul dans ce combat, Mas na verdade ele não estava sozinho nesse combate, car il pouvait compter porque ele podia contar par la puissante main du Seigneur. com a grande e poderosa mão do Senhor. Ézéchiel était le représentant de Dieu Ezequiel, ele era o representante de Deus à ce moment-là. naquele momento, Et à ce moment, la situation, c'était la suivante. e naquele momento a situação era a seguinte. D'abord, Ézéchiel il appelait les gens à la repentance. Primeiro, Ezequiel ele chamava as pessoas ao arrependimento. Allez, repentez-vous. Se arrependa. Répentez-vous. Arrependam-se. Le jugement, il arrive. O julgamento tá chegando. Et personne n'a voulu écouter. Só que ninguém queria Et escutar. personne ne E croyait. ninguém acreditava. Et bien finalement, E finalmente, quand les paroles annoncées e quando essas palavras que eram anunciadas se sont réalisées, se cumpriram, ils ont eu du mal eles tiveram muita dificuldade à croire à la parole d'espérance. em acreditar na palavra de esperança. Quand j'étais en train de méditer à propos de cela, E quando eu estava meditando sobre isso, je me suis vue carrément.
Eu J'ai dit, me, mais c'est moi. eu me vi, sou eu. J'entendais toujours des paroles de Dieu. Il a dit, repentez-vous, Eu sempre ouvi a palavra de Deus falando se arrependa, réponds-toi, se arrepende, repends-toi, se arrepende, sors de ce chemin. sai desse caminho. Mais je ne voulais pas entendre. Só que eu não queria ouvir. Mon cœur, il était tellement dur, Meu coração tava tão fechado, tellement fermé. tão fechado, tão duro, Et je ne croyais un seul mot e eu não acreditava uma palavra de toutes les mauvaises choses auxquelles il me parlait das coisas erradas, ruins que ele estava falando pra mim. au travers d'autres personnes, hein, parce que j'entendais pas lui. Hein. Através de outras pessoas, até porque eu nem escutava a voz dele. J'étais tellement loin Eu tava tão longe que toutes les personnes qui venaient vers moi, ils me parlaient des paroles que me ramenaient à l'obéissance, à la repentance. e todas as pessoas que vinham lá pra mim e falavam essas palavras de arrependimento, Mais je ne croyais pas. eu acabava nem acreditando. Et le problème, c'est que quand je suis tombée à genoux pour Jésus, E quando eu caí de joelhos pra Jesus, ma vie, elle était complètement chaotique. a minha vida era totalmente caótica. J'ai ouvert mon cœur à Jésus. Eu abri meu coração então a Je Jesus. laissais rentrer. Eu deixei ele entrar, Mais j'avais du mal só que eu tinha muita dificuldade à recevoir em receber ce message d'espérance. a mensagem de esperança. J'avais du mal à recevoir ce message de grâce. Eu tinha dificuldade de receber essa mensagem de graça, Parce que ça rentrait pas dans ma tête. porque isso não cabia na minha cabeça, não C'est entrava. impossible. Era impossível. Comment Dieu Como Deus peut m'aimer? pode me amar? Comment Dieu il peut m'accepter de retour Como ele pode me aceitar de volta, alors que moi je l'ai trahi. sendo que eu traí ele? J'adultérais avec d'autres dieux. Sendo que eu cometi adultério com outros deuses? Donc mon cœur il continuait endurci. Então meu coração ainda permanecia duro. Parce que le cœur il peut être dur pour recevoir la repentance. Porque o coração ele pode estar endurecido para receber o arrependimento. Mais nous pouvons aussi avoir un cœur dur pour recevoir la grâce de Dieu. Mas também podemos ter um coração duro para receber a graça de Deus. Et c'est comme ça qu'on agit. E é assim que nós agimos. Et c'était cette situation E foi essa situação auquel le peuple de Dieu il traversait na qual o povo de Deus estava passando quand Dieu il a envoyé Ézéchiel dans la vallée. quando Deus enviou Ezequiel no vale. Et ils étaient dans ce niveau de mort, Eles estavam nesse lugar de morto, mort spirituelle. morto espiritualmente. Il n'y avait plus d'espoir. Não tinha mais nenhuma esperança. L'espoir était disparu. A esperança sumiu. Et ils étaient Eles désespérés. estavam desesperados. Ils avaient du mal à croire cette vérité. Eles tinham muita dificuldade em acreditar nessa verdade. Cette vérité d'espoir. Na verdade, da esperança. Amen. Amém. Donc nous avons commencé le chapitre avec le mouvement. E nós começamos então esse capítulo com o movimento. Il dit, la main de l'Éternel reposait sur moi. Ele diz que a mão do Senhor veio sobre mim. Donc il est en train de dire que la main du Seigneur, Ele está dizendo que a mão do Senhor il est venue sur Ézéchiel. veio sobre Ezequiel. Et lorsque les Écritures ils parlent de la main droite, la main du Seigneur, E quando a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre a mão direita, a mão do Senhor, ils font généralement une référence à son action de puissance faz referência a uma ação de poder, et une relation de faveur aussi, uma relação de favor qui est sous le peuple. que está sobre o povo. Et je pris aussi le mot, je vais faire en français, après elle va traduire en portugais. Il dit ce mot main, qui s'est marqué ici, et le mot hébreu ad. Il y a les significations suivantes. Main d'un homme, amen. Une main ouverte, parce que quand il parle de la main fermée, c'est un autre mot. Et cette main ouverte, elle indique le pouvoir, les ressources, la direction, et etc. Elle peut aussi indiquer la capacité, la suffisance, le leadership, le soutien, mais aussi au sens figuré, elle indique la force et la puissance, et la force et la puissance de Dieu. Amen. Então essa palavra mão corresponde ao termo hebraico yad e tem os seguintes significados: mão, a mão de uma pessoa, uma mão aberta indicando poder, recursos e direção, Amen. capacidade, suficiência, liderança e apoio. Também pode ter, em sentido figurado, o significado de força e poder. Amen. Et c'est le signal de force et poder, sobretudo de Deus. Amen. Donc, dans ce verset, Nesse versículo, nous comprenons que la main du Seigneur, entendemos que a mão do Senhor, c'est-à-dire la puissance du Seigneur, no caso, o poder do Senhor, s'est posée sur Ézéchiel foi sobre Ezequiel
Et c'est très important de comprendre cela, E é muito importante entender isso, car c'est le fondement porque é a base de tout ce qu'il va accomplir. de tudo que ele vai conseguir. Tout ce que le prophète il sera amené à faire, E tudo que o profeta vai fazer, tout ce qu'il va le faire, tudo que ele vai fazer no futuro, il est soutenu é sustentado par la main puissante du Seigneur. pela mão poderosa do Senhor. Tout ce qu'il va faire, Tudo que ele faz il est soutenu par le pouvoir du Seigneur. vai ser sustentado pelo poder do Senhor. Et de la même façon, moi et E toi, da mesma forma conosco. si c'est Dieu qui t'a amené quelque part, Se foi Deus que te trouxe em um lugar, si c'est Dieu qui t'a appelé à faire quelque chose, se foi Deus que te trouxe te mandou fazer alguma coisa, ce que tu dois le faire, o que você deve tu fazer, vas être soutenu par le pouvoir de Dieu. você vai ser sustentado por esse poder de Deus. C'est le fondement. É a base. Amen. C'est pour ça que c'est important de comprendre. E é muito importante de entender isso. Si vous avez été emporté par la main de Dieu, Se vocês foram levados pela mão de Deus, elle va vous donner, ela vai te dar. écoutez bien, Escutem bem isso. tout ce dont vous avez besoin. Tudo que você precisa. Il n'a rien à craindre. Não tem nada a temer. Amen. Amém. L'expression la main du Seigneur, A expressão a mão do Senhor, elle revêt aussi des nombreuses significations. ela tem também vários significados. Et on va parler de quelques-unes. E vamos falar de algumas delas. Amen. Le premier... Oh là là, mais my God. Ben écoute. La main du Seigneur, elle dirige. A mão do Senhor dirige. On a compris qu'Ézéchiel l'a dit. Entendemos que Ezequiel disse, La main du Seigneur m'a conduit. a mão do Senhor me conduziu. Amen. Amém. Je me posais cette question Eu estava me perguntando, parce que je fais beaucoup de questions à Dieu. Je Porque pose eu- beaucoup de questions à Dieu. porque eu pergunto muitas coisas ao Senhor. On ne sait pas à quel endroit précis il était Ézéchiel avant que la main l'amène dans la vallée. Não sabemos em que lugar Ezequiel estava antes de que a mão do Senhor traga ele para o vale. Mais moi, je présume, Mas eu acredito que, sûrement, provavelmente, cet endroit où il était, o lugar onde ele estava c'était peut-être mieux era provavelmente melhor que cet endroit auquel Dieu l'amenait, do que o lugar que Deus levou ele, dans une vallée num vale, remplie d'ossements. cheia de ossos secos. Ici, on comprend quelque chose. E entendemos alguma coisa. Le meilleur endroit au monde, O melhor lugar no mundo c'est pas celui que mes yeux, não é aquele que os meus olhos ils trouvent agréable, acham agradáveis. ou ce n'est pas celui que ma chair, elle se trouve confortable, Não é aquele lugar onde a minha carne está confortável. mais le meilleur endroit Mas o melhor lugar est au centre de la volonté de Dieu. é no centro da vontade do Senhor. Amen. Amém. Psaume 84, 11, il nous dit « Un seul jour dans le cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. » Uau! Salmos 84, 10 diz assim: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. On comprend que le psaumiste, il a parlé du temple physique. Entendemos que o salmista ele estava falando do templo físico, Mais aujourd'hui, on comprend, on ne parle pas du temple physique, mas hoje nós entendemos que não estamos falando do templo físico, mais de cet endroit de communion avec Dieu, mas esse lugar de comunhão com Deus, en ce lieu d'obéissance, nesse lugar de obediência, dans ce lieu qui, même s'il est exigu, nesse lugar que mesmo que é difícil, et c'est le meilleur endroit à vivre. é o melhor lugar para se permanecer, viver. Parce que même si cet endroit est inconfortable, Porque mesmo se esse lugar é desconfortável, c'est là que Dieu veut que vous soyez. é lá onde o Senhor quer que você esteja. Et si vous êtes dans cet endroit, E se você está nesse lugar, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. você vai encontrar tudo o que você precisa. J'ai une petite phrase, Amen. c'est dur à entendre. Eu tenho uma frase que é um pouco difícil de ouvir. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. La voie de l'obéissance n'est ni confortable ni facile. Mais c'est la meilleure voie à suivre. Amen. É difícil de entender, mas é a verdade. A via da obediência não é nem confortável nem fácil, mas é a melhor via a seguir. O caminho. Amen. Amém. Gloire à Dieu. La main du Seigneur, elle aussi, elle pourvoit.
A mão do Senhor, ela provê. Dans la Bible, on trouve beaucoup de paroles, des histoires. Na Bíblia encontramos muitas palavras e muitas histórias Là où Dieu il a pourvu son peuple, pour son peuple. onde Deus ele proveu para o seu povo. Mais qu'on est en train de parler un peu des prophètes, E como estamos falando um pouco dos profetas, on voit bien le prophète Élie vemos bem o profeta Elias, qui a vécu une sécheresse. que viveu que estava muito seca, quente, uma seca. Uma seca, amen. Et cette sécheresse, c'était incroyable parce que E essa seca era incrível, elle était annoncée par lui. porque ela foi anunciada por ele. Dieu l'a dit qu'il n'aura plus de pluie, plus d'eau. Deus diz que não vai ter mais chuva nem água, Car le peuple était dans la désobéissance. porque o povo estava na desobediência. Et ils avaient un roi désobéissant, Eles tinham um rei desobediente, Akab. Acabe, Et le peuple aussi, il était plongé dans la désobéissance. e o povo também estava bem colocado na desobediência. Et il était plongé aussi dans l'idolâtrie à d'autres dieux. Estava afundado na idolatria a outros deuses. Et c'est incroyable parce que ce même Dieu E é incrível porque esse mesmo Deus qui annonça la sécheresse pour le peuple, que anunciou essa seca para o povo, qui était dans la désobéissance, que estava na desobediência, il envoya le prophète ele enviou esse profeta à se réfugier au torrent. a se refugiar no rio. 1er Roi 17, 2-7, il nous dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, c'est Dieu qui l'a envoyé. Encore une fois, la main du Seigneur. Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit. C'est encore une fois, c'est la main de Dieu qui a dirigé le prophète. Il n'est pas se cacher par lui-même. Foi mais uma vez foi a mão do Senhor que enviou o profeta, ele não foi dirigido por ele mesmo. Il est dit, près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Il buvait de l'eau du torrent. Il n'y a pas de l'eau plus fraîche, hein? Não tinha água mais fresca do que a do rio, Le prophète, il était là. mas o profeta estava lá. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. 1 Reis 17, versículo 2 ao 7, diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei os corvos, levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. C'est incroyable parce qu'on voit ce que Dieu a parlé au prophète. É incrível porque vemos o que o Senhor falou ao profeta. Il a obéi. Ele obedeceu. Il ne pas se demander, mais comment quelqu'un va me donner à manger? E ele não se perguntou como é que alguém vai me dar comida. Comment je veux boire alors qu'il n'y a pas d'eau? Como é que eu vou beber já que não tem água? Mais il a obéi. Mas ele obedeceu. Et parce qu'il a obéi, E porque ele obedeceu, il avait de l'eau, ele tinha água il avait de la nourriture. e ele tinha comida. Là où le peuple était désespéré parce qu'il n'y en avait plus d'eau, Ali onde o povo estava desesperado porque não tinha mais água, parce qu'ils étaient dans la désobéissance. porque eles estavam na desobediência. Et c'est ce qui arrive à nous. Isso é o que acontece conosco. Quand nous sommes dans la Quando a désobéissance, gente está na desobediência, on affronte des a difficultés. gente está confrontado a dificuldades. On affronte une sécheresse spirituelle. Estamos confrontados a uma seca espiritual. Il n'y a rien qui va. E não tem nada que tá bem. Il manque de la joie. Falta felicidade, Il manque l'espoir. falta esperança, Il manque la force. falta força, Il manque l'envie de vivre. falta a vontade de viver. Parce que cette envie de vivre, Porque essa vontade de on viver, retrouve a gente só encontra en Dieu, em Deus, dans sa présence. na presença dele. Le peuple était confronté à la sécheresse. E o povo ele estava confrontado a essa seca. Mais le prophète, Porém o profeta, il était béni.
era abençoado. Et la Bible elle dit qu'une fois que la rivière elle a séché, E a Bíblia fala que uma vez que o rio secou, il a dit maintenant vas-y va une veuve. e ele falou, "Pois então vá ver uma viúva." Quelque chose d'improbable. Algo improvável. Mais la veuve elle a nourri le prophète. Mas a viúva, ela deu alimento e bebida ao profeta. Parce qu'il était guidé par la main de Dieu. Porque ele foi guiado pela mão de Deus. Il n'est pas fui par son envie de fuir. E ele não fugiu, ele não foi guiado pela essa vontade C'est de Dieu fugir. qui l'a dit. Foi Deus que disse, Cache-toi. esconde. C'était Dieu qui cachait le prophète. Era Deus que escondia o profeta. Et quand nous sommes dans l'obéissance, E quando nós estamos na obediência, Dieu nous garde. Deus ele nos guarda. Dieu nous cache Deus ele nos esconde de la vue de l'ennemi. da visão do inimigo. Oh, alléluia. Amém. Ézéchiel il s'est pas levé pour faire les choses comme il pensait. Ezequiel ele não se levantou para fazer as coisas como ele estava pensando. Élie non plus. Elias também não. Tous les deux, Os dois ils furent guidés par la main de Dieu. foram guiados pela mão do Senhor. Aucun y a résisté. Nenhum dos dois resistiram. En ce lieu d'obéissance, E neste lugar de obediência, Dieu, il pourvoit. Deus ele provê. Ce n'est pas là qu'on a pu constater dans la vie d'Abraham, Não é isso que nós podemos ver na vida de Abraão? au moment qu'il entend de monter, Oui. monter le mont No momento que ele estava subindo o monte pour donner son fils, son sacrifice que Dieu l'avait demandé. para entregar o filho dele como sacrifício, assim como o Senhor tinha pedido a ele. Et là où son fils il demande, le feu il est là, le bois il est là, mais il est où l'agneau là? E no momento onde o filho dele pergunta, nossa, ok, o fogo tá aqui, tudo tá aqui, cadê o cordeiro? Se demander, mais Ele pensou, ué, cadê? j'ai pas trouvé. Oxe, não achei. Et qu'est-ce qu'il a dit Abraham? E o que é que Abraão falou? Dieu y pourvoira. Deus vai prover. Et c'est ce qui s'est passé. E foi o que aconteceu. Il est monté Ele subiu au moment e précis, no momento exato, car il était dans l'obéissance. porque ele estava na obediência, Dieu l'a pourvu l'agneau. Deus proveu o cordeiro. Amen. Amém. Parfois nous traversons des difficultés, Às vezes a gente está confrontado a dificuldades, voire des situations de besoin vraiment, passamos por momentos de necessidade parce que realmente, nous sommes dans la désobéissance. porque estamos na desobediência. Et au lieu de lutter avec E Dieu, ao invés de lutar com Deus, on est en train de lutter contre Dieu. a gente luta contra Deus. Tout commence par l'obéissance. E tudo começa com a obediência. Et c'est l'obéissance qui nous apporte le reste. E a obediência que nos traz as outras coisas. Amen. Amém. La main du Seigneur, elle nous fortifie. A mão do Senhor, ela nos fortalece. Ésaïe 41:10, il nous dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite victorieuse. Isaías 41:10 diz assim: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Amen. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Amen. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Amen. Je pense que tout le monde Eu creio que todo mundo connaît ce verset. conhece esse Au versículo. moins, il a déjà entendu parler. Ou ao menos já ouviu falar. Il y a un moment donné, tu n'étais pas bien du tout. Em algum momento você já não deve ter passado muito bem. Sûrement, quelqu'un t'a donné un verset pour te E fortifier. provavelmente alguém te deu um versículo para se fortalecer. Mais est-ce qu'on applique vraiment ce verset? Mas será que a gente aplica realmente esse versículo? Est-ce qu'on prend ce verset comme une vérité pour nous? Será que a gente pega realmente esse versículo, toma ele como uma verdade para nós? Dieu le dit, Deus ele fala: n'aie pas peur. Não tenha medo. Ok, Aham, je sais, eu sei. je ne dois pas avoir peur. Eu não tenho que temer. Et après, il rajoute, E depois ele fala: ne jette pas de regard inquiet. Não olhe. Parce que Non se dans la version non s'appavorem, brésilienne, pardon. il le dit non Non se s'appavorem. désespérem. Non se désespérem ou non s'appavorem. Amen. Mais là, la version française, je trouvais que elle est bien. Na versão francesa eu achei bem melhor, Elle dit ne jetez pas de regard inquiet. porque fala: não joguem olhares desesperados, inquietos. Inquiète, parce que c'est
comme ça que la peur, elle vient. Porque é dessa forma que o medo ele chega. Quand j'enlève mes yeux de Dieu, Quando eu tiro os meus olhos de Deus, j'enlève les yeux de celui qui est la source de ma vie, eu tiro os olhos daquele que é a fonte da minha vida, celui qui me fortifie, aquele que me celui fortalece, qui me protège. aquele que me protege. Et quand je détourne mes yeux de Dieu lui-même Quando eu tiro os meus olhos de Deus, ele mesmo, et commence à regarder aux circonstances, e começo a olhar para as et circunstâncias, pire encore, até pior, je commence à regarder à moi-même, começo a olhar para mim ce regard inquiet, e esse olhar inquieto, il commence à laisser la peur rentrer dans mon cœur. começa a deixar o medo entrar em meu coração. On est affaibli, Aí ficamos fracos, la peur elle s'installe, o medo se instala, et qu'est-ce qui vient après? e o que acontece depois? Ce sentiment de panique, Esse sentimento de pânico, d'impuissance, de poder? é Não, de falta de poder. falta de poder. Amen. Amém. Ensuite, pour surmonter la peur, E para sair do medo, il faut se tourner vers Dieu, sabemos que precisamos nos virar para Deus, fixer nos regards sur lui, fixar os nossos olhos para Ele, malgré les vagues, apesar das ondas, malgré les vents, apesar dos ventos, malgré les circonstances. apesar das circunstâncias, Nous devons continuer à le regarder. devemos permanecer olhando para Ele. La plupart du temps, A maioria das vezes. écoutez bien, Escutem bem, nous n'arrivons pas à mettre en pratique ce que le Seigneur nous a appelé à faire a gente não consegue pôr em prática as coisas que o Senhor mandou a gente para fazer, parce que on se concentre sur notre incapacité porque nos concentramos na nossa incapacidade. et non Amém. pas à cette force qui nous a appelés. E não nessa força que Ele nos chamou. Mais il ne s'agit jamais de nous. Só que nunca foi sobre nós. Ce n'était pas le prophète lui-même, Não era a força do profeta ele mesmo. que ce soit Ézéchiel, Daniel ou Élie. Que seja Ezequiel, Daniel ou Elias, Ce n'était pas eux. não era sobre eles. C'était la main qui était sur eux. Era sobre a mão que estava sobre C'était le eles. pouvoir qui était sur eux. Era sobre o poder que estava C'était sobre la eles. force qui était sur eux. Era sobre a força que estava sobre eles. Et lorsqu'on se concentre en lui, E quando nós nos concentramos nele, et lorsqu'on fait une force, parce que vraiment, il faut vraiment être dans la... faire violence, e quando a gente tem que realmente se fazer violência para conseguir isso, pour regarder le Seigneur. para olhar para o Senhor. Non, je ne veux pas regarder les actualités. Não quero olhar as novidades, Je ne veux même pas regarder mon compte. não quero nem olhar minha conta, Je ne veux même pas regarder mes factures. não quero nem olhar minhas faturas. Je regarde au Seigneur. Vou olhar para o Senhor. Concentre-toi sur lui. Te concentra nele, Fixe tes yeux vers lui. fixa os teus olhos nele. Comme dit cette chanson merveilleuse. Assim como fala essa canção maravilhosa, Mes yeux fixés vers toi. os olhos fixos em ti. Je mets mes problèmes autour de moi Eu coloco os meus problemas ao lado pour t'adorer, mon roi. para te adorar, o meu Senhor. C'est cette attitude que nous devons le faire, vivre. E é essa atitude que nós devemos viver. Laisser les problèmes de côté Eu colocar os problemas do lado et se concentrer e se concentrar dans la présence merveilleuse de Dieu. na presença maravilhosa de Deus. Parce que si on regarde en lui, Porque é olhando a Ele c'est là qu'on va recevoir tout ce qu'il a pour nous. que nós vamos receber tudo que Ele tem para nós. Amen. Amém. Donc quand Dieu nous appelle Então, quando Deus ele nos chama à faire quelque chose, a fazer algo, on doit apprendre à mieux connaître Dieu, devemos aprender a conhecer melhor Deus, à reconnaître aussi qu'est-ce qu'il a pour nous. a reconhecer o que é que Ele tem para nós, Mes dons, os dons, les talents, meus talentos, mes aptitudes, minhas aptidões, forças, aptidões, mais aussi l'autorité qu'il nous a donnée. mas também essa autoridade que Ele nos deu. Parce que tant que tu te concentres sur le problème, Porque no momento que você se concentra no problema, tu ne peux pas se concentrer de recevoir l'autorité pour détruire le problème. você não está se concentrando na autoridade que você pode ter para destruir o problema. Et plus je me concentre sur E Dieu, mais eu me concentro em Deus, plus j'apprends à le connaître, mais eu aprendo a conhecer Ele, plus la peur, mais o medo elle va s'estomper. vai diminuir. Plus aussi nous, on va s'effacer. Mas nós vamos nos apagar, Et amém? Christ, il va grandir en nous. E Cristo vai crescer em nós. Parce qu'auparavant, Porque antes on était ensorcelés, mais vraiment estávamos enfeitiçados enfeitiçados
Parce qu'on regardait trop problèmes. Porque olhávamos muito pro problema. On parlait que de problèmes. Falávamos só de Et problema. c'est normal. Isso é algo normal. On est le problème parfois, comme il a dit. Nós somos muitas vezes o problema, assim como o Éder falou. Mais maintenant, nous sommes dans une autre armée. Mas hoje nós estamos em uma outra exército. Nous outro sommes exército. dans la présence de Dieu. Estamos na presença de Deus Et le problème, il est là. e o problema está aqui. Et je dois le voir le problème Tenho que ver o problema depuis le Seigneur, à partir de cette place en Dieu. a partir desse lugar no Senhor. Amen. Amém. Laissez Dieu Deixem Deus utiliser sa force en toi. usar a sua força em você. Auparavant, il y a une force qui luttait contre vous. Antes tinha uma força que lutava contra você. Maintenant, Agora il y a une force tem uma força avec toi. com Et você. cette force, E essa força c'est la main puissante du Seigneur. é a mão poderosa do Senhor. Tu peux changer ta façon de penser. Você pode mudar a tua forma de pensar. Tu peux changer toutes les circonstances autour de toi. Você pode mudar todas as circunstâncias ao redor de você. Les situations, As situações, les circonstances, as elles ne circunstâncias, te contrôlent plus. elas não te controlam mais. Amém. Car la main du Seigneur, elle est sur toi. Porque a mão do Senhor está sobre você. Il t'a oint. Ele te ungiu. Amém. Oh, crois à cette vérité. Creia nessa verdade. Accroche-toi à cette vérité. Se agarre nessa verdade. Alléluia. Ézéchiel, il était conduit par Dieu en ce lieu. Ezequiel, ele era guiado por Deus naquele lugar. Et Dieu, on va voir après plusieurs versets devant, E depois vamos ver os próximos versículos qu'il a soutenu dans cette vallée. que ele sustentou ele durante esse vale. Dieu nous rend capables. Deus nos dá capacidade. 2 Corinthiens 1, 21, 22, il lui dit « Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte. Oh, alléluia. Il a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. » 2 Coríntios 1, 21, 22 diz assim: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito. Amém. A garantia de tudo que ele nos prometeu. L'un des sens du mot main, Um dos significados da palavra mão c'est être capable. é ser capaz de. Amen. Donc, ce mot affermi, Então essa palavra capacita amen, il vient du grec bebaio, vem do grego bebaio, qui signifie affermi, confirmé, établi et stabilisé. que significa capacitado, estabelecido E affirmado. Ce que nous enseigne que Dieu o que nos ensina que Deus est ce fondement inébranlable, é esse fundamento inabalable, inabalável et que nous pouvons marcher sur cette promesse. e que nós podemos andar nessa promessa. Nous sommes capables Nós somos capazes grâce à l'œuvre du Christ. graças à obra de Cristo. Il nous donne la capacité Ele nos dá essa capacidade de vivre cet appel de viver esse chamado grâce à l'œuvre du Saint-Esprit graças à obra do Espírito Santo qui est en nous. que está em nós. Donc, c'est possible. Então é possível. Et il nous donne, il nous rend capables. Ele nos dá capacidade. Il nous torne. torna capaz. Amen. Il évoque aussi l'idée de fiabilité. Isso nos traz ele fala sobre a fiabilidade, Et où je le trouve le soutien et la force. onde nós podemos encontrar o sustento e a força. Tout comme la main du Seigneur, il a guidé Ézéchiel vers sa vocation, Assim como a mão de Deus guiou Ezequiel para sua vocação, elle a également pourvu, ela também proveu, elle a fortifié, ela fortaleceu, elle a protégé, ela protegeu et l'a rendu apte e fez com que ele estivesse apto à remplir sa mission. a conseguir sua missão. Et ça parle pour nous. E isso fala também para nós. La main du Seigneur, A mão do Senhor, elle va nous rendre aptes à vivre notre mission. ela vai nos fazer com que a gente seja apto para conseguir a fazer nossa missão. Amen. Il va nous Amen. donner le moyen d'agir. E vai nos dar o meio de agir.
Lorsque Dieu t'appelle, E quando Deus te chama, il te donne l'autorité, Ele te dá autoridade, il te donne la puissance, Ele te dá o poder, il te donne l'audace, Ele te dá a audácia, il te donne la sagesse, Ele te dá a sabedoria, l'intelligence, a inteligência, tout ce dont on a besoin. absolutamente tudo que precisamos, Tout, tudo. tout. Tudo. Et même au-delà de ce qu'on pense, E até além do que nós pensamos, tout le trouve en lui. podemos encontrar nele. Et cette place, E esse lugar ça a commencé começa tout au début avec l'obéissance. no início, que é na obediência. Amen. Amém. Et je voudrais conclure en évoquant ce qui est pour moi l'attribut le plus important, on va le dire comme ça. E eu queria concluir com algo que pra mim é o mais importante, o atributo mais importante. La main du Seigneur, elle libère. A mão do Senhor, ela liberta. Ésaïe 59:1, il le dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Isaías 59:1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Amen. Amen. On voit dans la Bible que Dieu le dit, Vemos na Bíblia que Deus fala que par sa main puissante, que pela sua mão poderosa, il a libéré son peuple de l'Égypte. Ele libertou o seu povo do Egito. Là où Pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir, Ali onde Faraó não queria deixar o seu povo la embora, puissante main de Dieu a poderosa mão de Deus a libéré son peuple. libertou o seu povo. Et par cette même puissance, E por esse mesmo poder, il a ouvert le chemin, ele abriu o caminho, il a nourri le peuple, ele alimentou o povo, et il a donné à boire au peuple. ele deu água ao povo Il l'a amené jusqu'à la terre promise. e ele os trouxe para a terra prometida. Et quand on parle de nous, E quando falamos de nós, il nous a fait passer du royaume des ténèbres vers sa lumière. ele nos fez passar das trevas para sua maravilhosa luz. Il continue aussi à manifester sa puissance de salut, E ele continua manifestando o seu poder da salvação, même au milieu de la transgression humaine. até no meio da transgressão humana. Parce que je sais pas pour vous, Eu não sei pra vocês, mais quand je regarde des vidéos parfois, mas quando eu vejo alguns vídeos, je dis mais le monde va mal, très mal. eu falo, meu Deus, o mundo tá indo muito mal. Muito Il y a mal. des gens qui ont vraiment des problèmes psychologiques. E tem umas pessoas que estão realmente com uns problemas psicológicos. Le monde il a besoin, plus que jamais besoin de Jésus. O mundo precisa mais que tudo de Jesus. Mais c'est incroyable parce que là, ils ont vraiment pas envie de tout. E é incrível porque agora realmente não querem. Et ils não querem de jeito nenhum. Mais ça ne change pas le cœur de Dieu. Só que isso não muda o coração de Deus. Parce que Dieu il veut encore. Porque ainda o Senhor ainda quer. Parce que Dieu il veut guérir. O Senhor ainda quer curar. Mais il veut aussi délivrer. Só que Ele também quer libertar as pessoas. Et vous le savez, cette parole, c'est pour nous aujourd'hui. E essa palavra é pra nós também. C'est pour nous apporter l'espoir. Pra nos trazer esperança. Car souvent, on est en train de prier pour les personnes. Porque muitas vezes a gente tá orando pelas pessoas. On regarde les personnes auxquelles on prie. E olhamos para as pessoas que a gente ora. Et moi, je dis pour moi, hein, parce que E eu falo por mim. il y a quelqu'un que je suis en train de prier plus en ce moment, Porque tem uma pessoa que eu tô orando mais nesse tempo. même la nuit. Até a noite. Alors que depuis que je commençais à prier pour cette personne, E desde que eu comecei a orar pra essa pessoa, le truc s'empirait là. as coisas pioraram. Ça commençait à être de n'importe quoi. Começou a ser besteira? Não, Ah, coisa piorou piorou. o caso dela. O caso dela piorou. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Eu falei, não é possível. Depuis que mais c'est vraiment pile la date où je commençais à prier pour cette E personne. é engraçado porque é bem no dia que eu comecei a orar por essa pessoa. Depuis le jour que je commençais à prier pour que Dieu elle délivre cette personne, Desde o dia que eu orei pra que Deus libertasse essa pessoa, la personne elle a pété un câble. essa pessoa Ela fez não sei, muita besteira. foi pior. Piorou. Piorou. Amen. Amém. Mais je continue à persévérer. Mas eu continuei perseverando. Parce que je me rappelle que Pharaon, il ne voulait pas laisser le peuple partir. Porque eu lembrei que Faraó não queria deixar o povo embora. Il ne voulait pas me laisser partir non plus. E ele também não queria me deixar embora. Mais la puissante main du Seigneur, Mas a grande e poderosa mão do Senhor, elle n'était pas courte. ela não era tão curta. Elle a délivré son peuple. E ela libertou seu povo. Elle m'a délivré des mains
du diable, ela me libertou da mão do diabo, alors elle va aussi délivrer ces ela personnes. também vai libertar essas pessoas. Donc Amém. c'est vraiment une parole d'espoir. Então é realmente uma palavra de esperança. La main de Dieu, A mão de Deus, elle n'est pas courte qu'elle ne peut pas sauver cette personne que tu pries. ela não é tão curta que não pode salvar a pessoa que você está orando. Peu Amém. importe l'état auquel elle est. Não importa o estado que ela esteja. Peu importe si son pire en ce moment. Não importa se está piorando até agora. Persévère. Persevere. Continue. Continue. Tu es un prophète. Você é um profeta. Apporte le ciel à la terre, sur la terre. Traga os céus para a terra. Amen. Amém. Tu peux voir l'impossibilité dans cette situation. Você pode ver algo impossível nessa situação. Mais la main de Dieu, Mas a mão do Senhor, elle n'est pas trop courte qu'elle ne peut pas sauver. ela não é tão curta que não pode salvar. Et cette parole, elle est tirée de l'Ancien Testament. E essa palavra, ela foi extraída do Antigo Testamento. Mais lorsque nous nous trouvons vers le Nouveau E Testament, quando a gente se vira para o Novo Testamento, nous pouvons voir encore la main. nós ainda podemos ver essa mão. La main de Dieu A mão de Deus à l'œuvre sur la croix du Calvaire. na obra na cruz do Calvário. Jean 20, 26, 29, il le dit, 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans sa maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il a dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la de mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. J'adore ça. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu, maintenant je vois. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, t'es convaincu? Heureux ceux qui croient sans avoir. Amen. João 20, 26, 29 diz assim: 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Amen. Amém. Ces paroles ont été prononcées E essas palavras foram ditas peu après la résurrection de Jésus. pouco tempo depois da ressurreição de Jesus. Il retrouve Marie, Ele vê de novo a Maria. il retrouve Marie, il va à Ele Marie. reencontra a Maria. Après, il voit les disciples. E depois ele vê os discípulos. Mais à ce moment-là, Thomas, il n'était pas là. Mas Tomé ele não estava lá. Et quand il a écouté ce que les autres ils ont dit, E quando ele escuta tudo que os outros falaram, il répond, ele responde: je ne croirai que si je vois les marques de clous dans ses mains eu só vou acreditar se eu ver as marcas de prego na mão dele. si je mets mes doigts dans ces marques E se eu colocar meu dedo nas marcas dele et ma main dans la plaie de son côté. e a minha mão na ferida que está do lado. 8 jours plus tard, 8 dias depois, Jésus réapparaît. Jesus reaparece Il va directement parler à Thomas, e vai diretamente falar com Tomé, à qui il a dit, a quem ele fala: j'adore, avance ici ton doigt. Là, fais-le. pardon. Traz aqui o teu dedo, Regarde mes mains, olhe para as minhas mãos, avance ta main vem cá com a tua mão, et mets-la de mon côté. coloque ela no meu lado. Ne sois pas un incroyant. Não seja um incrédulo. Et j'adore ça. Eu amo isso. Deviens un homme de foi. Se torne um homem de fé. C'est ce que Dieu l'a dit à nous Amen. ce soir. E é o que Deus tem a dizer para nós hoje à noite. Devenez une femme de foi. Seja uma mulher de fé. Devenez Amém. un homme de Seja foi. um homem de fé. C'est le moment de croire Está na hora de acreditar à l'œuvre de Dieu, na obra de Deus. à l'œuvre de la crucifixion. Na obra da crucificação. Avant la crucifixion, Antes da crucificação, les mains de Jésus, as mãos de Jesus elles étaient des instruments eram instrumentos d'amour. de amor. Avec elles, Com elas, Jésus l'a guéri, Jesus ele curou, Jésus il l'a délivré, Jesus libertou, Jésus il l'a béni, Jesus abençoou, Jésus il a ressuscité les morts. Jesus ele ressuscitou os mortos. Les mains de Jésus, As mãos de Jesus elles étaient le prolongement de la puissance de Dieu sur terre. era o prolongamento do poder de Deus na terra. Il accomplissait des miracles Ele cumpria milagres, qui transformaient des vies. que transformava vidas. Mais aujourd'hui, Mas hoje, ces mêmes mains essas mesmas mãos qui
ont répandu des bénédictions. que proclamaram que entregaram bênçãos Il a répandu aussi la vie e que trouxe vida pour les personnes qui sont délivrées. para as pessoas que foram libertas. Et ses mains, elles sont livrées à la douleur As mãos deles foram entregues à dor et à la mort e até a morte pour nous racheter. para nos comprar. Donc quand on regarde les mains de Jésus, Então, quando olhamos para as mãos de Jesus, la puissante main de Jésus, a poderosa mão de Jesus elle a une marque. tem uma marca. Il nous a racheté Ele nos comprou de la mort. da morte. Les mains blessées de Jésus As mãos feridas de Jesus ne sont pas seulement, écoutez bien, não são somente un symbole de douleur símbolo de dor et de souffrance, e de sofrimento, mais le sceau d'un amour rédempteur mas o selo de amor que Redentor. redentor, qui a vaincu la mort que venceu a morte et l'a vaincu pour amour. à e nous. venceu essa morte por amor. Donc contempler les mains de Jésus Então, contemple a mão de Jesus, doit nous apporter une expérience deve nos trazer uma experiência transformatrice. transformadora. Celle doit nous inspirer Deve nos inspirar de la gratitude gratidão pour son sacrifice sur la croix pelo seu sacrifício na cruz, qu'il nous amène que nos traz à une foi inébranlable, a uma fé inabalável. qu'il a vaincu le plus grand des ennemis, Que ele venceu o maior dos inimigos, la mort. a morte. Alléluia. Amém. Oh Jésus. Les marques sous ses mains As marcas em suas mãos doivent nous rappeler quelque chose. devem nos lembrar algo. Que même dans nos plus grandes faiblesses, Que mesmo nas nossas maiores fraquezas, existe une force divine existe uma força divina qui nous soutient que nos sustenta et qui nous a rachetés e que nos comprou. et que sa victoire, E a vitória elle est aussi à nous. também é nossa. Et il a vaincu la mort E ele também venceu a morte. et il est ressuscité. E ele foi ressuscitado. Et c'est sur cette puissance E é nesse poder que nous devons nous appuyer ce soir. que nós devemos nos apoiar esta noite. Je vais finir avec cette phrase. Eu quero terminar com essa frase. Ne sois pas un incroyant, Não seja um incrédulo. deviens un homme de foi. Se torne um homem de fé. Regarde les mains de Jésus. Olhe para as mãos de Jesus, Cette même main essa mesma mão qui a reçu un clou, que recebeu qui prego, était cloué à la croix du calvaire pour toi, que foi pregado na cruz do Calvário por você, qui a renversé son sang pour toi. que deversou seu sangue para você, Cette derramou. même main, Essa mesma mão, elle est tendue vers vous aujourd'hui. ela está estendida para vocês essa noite. Est-ce que vous allez l'accepter Será que vocês vão aceitar ou est-ce que vous allez la rejeter? ou vocês vão rejeitá-la? Alléluia. Courbez vos têtes. Curvem as suas cabeças. On va prier. Vamos orar. Alléluia. Père, Pai, nous te remercions, Seigneur. nós te agradecemos, Senhor. Nous te remercions pour cette parole, Père. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, Nós queremos te pedir perdão, Senhor, d'avoir, Seigneur, souvent repoussé ta main, Seigneur, por ter retirado a tua mão, Senhor. rejeitado a tua mão, Senhor, quand tu as voulu nous aider, Père. Quando você quis nos ajudar, Senhor. Pardon, Seigneur, Perdão, Senhor. pour toutes les fois tu as souffert Perdão por todas as vezes onde tu sofreu. quand tu as vu notre souffrance, Père. Quando tu viu para o nosso sofrimento. Pardonne-nous, Père, car souvent nous nous plaignons des situations de nos vies Perdão, Senhor, porque muitas vezes a gente reclama das situações das nossas vidas. et souvent on se plaint de toi, E Seigneur. muitas vezes a gente reclama de ti. Lorsqu'on a faim, Porque quando nós estamos com fome. lorsqu'on est dans la souffrance, Quando estamos sofrendo. ou dans la maladie, Ou até mesmo na doença. ou dans la difficulté. Ou até mesmo na dificuldade. Mais la vérité, Mas na verdade, c'est que nous avions faim, é que nós tínhamos fome. nous étions malades, A gente estava doente. nous affrontons des difficultés Nós estávamos passando por dificuldades. parce que nous étions dans la désobéissance. Porque nós estávamos na desobediência. Pardonne-nous, Seigneur, Perdoa-nos, Senhor, pour toutes les fois por todas as vezes que nous avons refusé que nós recusamos d'obéir ton appel, de obedecer ao teu chamado. parce que nous étions trop concentrés sur les problèmes, Porque nós estávamos muito concentrados nos problemas, trop concentrés sur les adversités, muito concentrados nas adversidades aussi concentrés sur nous-mêmes. e também muito concentrado sobre nós. Mais aujourd'hui, Mas hoje,
Nous voulons nous repentir. Nós queremos nos arrepender. Nous voulons faire le demi-tour, Seigneur. Nós queremos dar a volta para Ti. Et nous voulons croire. E nós queremos crer. Nous voulons être plus comme Thomas. Não queremos mais ser como Tomé. Nous croyons, Seigneur, Nós cremos, Senhor, que tu es mort à la croix pour nous. que Tu morreu na cruz por nós. Nous le croyons à cette œuvre de la croix. Nós cremos nessa obra da cruz. Que ton sang, il a été renversé pour nous. Que o Teu sangue foi derramado por nós. Pour nous pardonner. Para nos perdoar. Pour nous redonner à cette place, à la place d'enfant de Dieu. Para nos devolver esse lugar de filho de Deus. Et nous voulons recevoir ta puissante main sur nous. E nós queremos receber a Tua poderosa mão sobre nós. Nous ne voulons plus aller devant, Não queremos mais ir à frente, mais nous voulons laisser ta main nous conduire. mas queremos deixar a Tua mão nos conduzir. Non plus nous-mêmes. Não mais nós mesmos. Aide-nous Ajuda-nos à rester à cette place d'obéissance. a permanecer nesse lugar de obediência. Aide-nous à baisser notre tête, Ajuda-nos a baixar nossa cabeça, à briser notre orgueil a quebrar o nosso orgulho et à savoir, Père, e a saber, Senhor, que ce que tu veux casser o que Tu quer quebrar en nous, em nós, tu peux casser. Tu pode quebrar. Et que tu puisses reconstruire un nouveau vase, E que Tu possa reconstruir um vaso novo, qui est un vase qui va t'honorer, Père. um vaso que vai Te honrar. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, nous prions. nós choramos. Amen. Amém. Amen. Gloire à Dieu. On va passer pour